paz de Cristo. A gente vai nesse estudo e continuando nesse mesmo tema. A gente já tem começado em outros estudos, do livro de Filipenses, a carta de Filipenses de Paulo. E aqui a gente vai aprofundar nisso. O objetivo é chegar em outros livros do Novo Testamento, como Mateus, inclusive Apocalipse, também Daniel no Antigo Testamento. A Bíblia toda, desde o início ao fim, fala nesse tema que é muito importante. E aqui, os 4 pontos cardeais e a Bíblia, focando aqui no norte e no sul, porque os principais inimigos de Israel foram Egito, ao sul, e ao norte, a Síria, a Babilônia. A Babilônia que vinha quando invadia Israel, vinha ali pelo norte. Não é localizado normalmente ou necessariamente no norte em si. Deixa eu ver aqui. O que acontece? Se a gente colocar uma pessoa em Jerusalém, em Israel, com as costas para o mar Mediterrâneo, a gente vai ter justamente as coordenadas, os pontos cardeais. Tendo o sul à direita, que é ligado à mão direita, inclusive a gente vai ver a ligação com a força. É muito importante porque a salvação vem disso. A salvação vem da mão direita, da força de Deus, não da nossa própria força. Então, é um dos significados de sul, que é a mão direita. A gente vai ver alguns detalhes mais sobre isso. No lado esquerdo, o norte, a mão esquerda, a gente vai ver significados para isso também. E tem também o oeste, que fica ali nas costas da pessoa, vamos dizer assim, e o leste seria à frente. A gente vai focar mais no sul e no norte, como eu tenho falado. E é um tema realmente super importante, e a gente vai vendo o porquê, é a ligação com a salvação de Deus através da sua força. A gente vai ver no Novo Testamento a fé. Então, lado sul direito, mão direita, também tem um significado de deserto, seco, de justiça, ligação com a justiça, que tem a questão da justiça própria ou a justiça de Deus. A Bíblia sempre mostra os apóstolos. A gente vai ter um slide no final com mais detalhes. O norte é o lado escuro, onde realmente é um lado de escuridão, escondido, tem esse significado de escondido, que é o lado esquerdo. O leste, que à frente é o nascer do sol, tem ligação com a parte da frente, com coisas antigas e passadas, e a gente está de frente, a gente consegue ver o passado, a gente consegue ver, a gente está de frente para o passado, mas a gente está de costas para o oeste, que é o mar Mediterrâneo atrás. Então, durante invasões, até já falei isso, inimigos como a Babilônia, localizado aqui, veja só, Israel está aqui, Jerusalém. Então, Babilônia não necessariamente está no norte, mais o norte ali com o leste, mas eles vinham pela área do norte. E a Síria, aqui bem localizado no norte, são inimigos que capturaram Israel, reino do norte de Israel, e capturaram depois Judá. E tem sempre a questão do Egito também. A gente vai ver que a Bíblia realmente é um livro profético, como a gente tem mostrado em todos os estudos aqui desse canal. A gente vai nesse conceito de merismo, tem essa palavra em inglês também. É uma figura de linguagem no qual uma combinação das duas partes, de duas partes contrastantes, do todo se refere a um todo. Por exemplo, para dizer que alguém procurou em todos os lugares, pode-se usar o merismo procurou do norte ao sul, ou de cima a baixo. Está usando o sul e o norte aqui pelo nosso contexto. E veja só como a Bíblia fala de tudo isso. Veja só a importância disso, porque tudo isso profeticamente vai cair no Novo Testamento. Livros como Mateus, indo até o Apocalipse. Nossa salvação pela fé, pela força de Deus, não a nossa. Salmo 89, versos 12, 13 e 14. O norte e o sul tu criaste. Veja só, o merismo. Deus criou tudo. Tu tens um braço poderoso, forte. Forte é a tua mão e é lavada a tua destra. Veja só a ligação de mão direita com a força e o poder. Justiça e juízo são a base do teu trono. Veja só, a ligação de justiça
com a mão direita. E é isso que eu quero mostrar, porque quando a gente chegar no Novo Testamento, a gente vai entender melhor as palavras de Jesus. Salmo 103, 12. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, veja só o merismo, assim afasta de nós as nossas transgressões. Oriente e Ocidente, o merismo. Mateus 12, 41, 42. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Onde é que se localizavam os ninivitas? No lado norte, a Síria, a gente mostrou o mapa anteriormente. A rainha do sul, veja só, norte e sul. Veja só que as palavras de Jesus não são à toa. Jesus é bem consciente, como não poderia deixar de ser, bem consciente com os temas bíblicos e vai dando vida à própria palavra de Deus. Ele é a própria palavra, né? A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração, porque veio dos confins da terra. Então, os confins da terra, os extremos, né? Tem toda essa ligação de vir de longe da presença de Deus para a presença dele. E, é claro, a gente pode pensar que está na presença dele, mas se a gente estiver usando a nossa força pelo Novo Testamento, fica claro, se a gente não tiver a fé brotando dentro de nós, essa fé não é uma coisa qualquer, ter o coração realmente voltado para Deus, realmente não é uma coisa pequena ter fé, ter o coração voltado para Deus, é um trabalho realmente de Deus em nós e a gente se alia e vai trabalhando com ele também. Mateus 24, 27, como o relâmpago sai do Oriente, se mostra até ao Ocidente. Versão merismo. Também a vinda do Filho do Homem será assim, ou seja, vai abranger tudo. O reino de Deus vai tomar conta dessa terra. Como será isso, né? A gente tem vídeos aqui, vai ter mais no canal sobre isso. Questão de não desviar para a esquerda ou direita. Então, estudo aqui para formar uma base, como a Bíblia, desde o início, veja só, esquerda ou direita, que vários versos e passagens em Números, Antigo Testamento, Números 20, 22, Deuteronômio 2, 5, 17, 11, 17, 20, enfim, Deuteronômio 28, 14, 1 Samuel 6, 12, fala dessa questão de não desviar para a esquerda ou para a direita. Então, tudo isso fala de não desviar para a esquerda ou direita, esses versos, e a gente vê a ligação com o sul e com o norte. E, como falei, tudo isso é profético. A gente vê no Novo Testamento Jesus usando isso. Esquerda ou direita como um todo. O merismo, 1 Reis 22, 19, Isaías 9, 20, Zacarias 12, 6. Não vou aqui em detalhes, é mais formando uma base para o que a gente está tentando mostrar aqui. Como toda essa base do Antigo Testamento, ela vai se aplicar no Novo, e o significado de tudo isso, né? A força, todos esses temas que vêm desde o Gênesis, na verdade, desde o início ali, questão da árvore do conhecimento do bem e do mal, diria até Gênesis 1, o Elohim, pela sua força criando tudo. Então, a mão direita, a ligação com a fé, já vai entrando aqui no Novo Testamento, a ligação com fé, justiça, força de Deus, como a gente já tem visto em vários versos. E aqui eu estou citando apenas alguns, né? Então está ligado à justiça de Deus versus a justiça ou a força própria do homem. Gênesis 15, 6, muito importante o contexto de Abraão, que é usado no Novo Testamento para mostrar que é pela fé a nossa salvação. Veja só, e creu nele. E essa palavra creu, que é da onde vem a palavra amém, né? A palavra amã, no hebraico, fé, o suporte, confiar, que está ligado, veja só, a palavra mão direita, a destra, né? Que está ligada ao sul e a mim, veja só, a mesma raiz. Então, realmente, a fé está ligada a ter um suporte, a ter Deus, né? Deus passa a ser, ou nós passamos a ser o suporte de Deus. Deus realmente é o que controla, o que tem a força. Veja só, todos esses temas de força, grandeza, elevação no Antigo Testamento vão tomando forma e clareza no Novo Testamento. Veja só a ligação de crer, né? A mão direita, o lado direito, com a questão da justiça. E isso foi lhe imputado como justiça. E essa é a nossa fé que a gente deve ter. Então, o Novo Testamento e a Bíblia fala tudo sobre isso, baseado nesses conceitos. O livro de Mateus, que a gente vai ter um estudo em seguida, e vai mostrar a questão dos fariseus, o grande problema deles.
Inclusive, a gente tem estudos já sobre isso até. A gente vai aprofundar ainda mais, né? Beatitudes ali, o Sermão do Monte, até chegar a Mateus 23 e 24. Então é lindíssimo porque a gente vê que o Novo Testamento continua nos nossos dias profeticamente. A questão é a gente tentar entender quem são os fariseus de hoje. Tem até estudos aqui, a gente vai aprofundar mais nisso. Quem se engrandece hoje, né? É quem tem a sua própria força e não entende ou não trabalha, né? Não deixa Deus trabalhar com a sua força através da palavra dele, através do Espírito trabalhando, né? A Bíblia é um livro profético que nos dá fé quando a gente se aprofunda profeticamente nele. O Antigo Testamento, todas essas questões, né, de temas da Babilônia, primogenitura, né, o maior dos filhos, a grandeza, os gigantes na Terra Prometida, etc., fortalezas, né, grandes batalhas, grandes multidões no Novo Testamento que seguiam Jesus, versus ali, os discípulos, apóstolos. Daniel 11, veja só, reis do sul e do norte. Aí sim, porque a gente vê a grandeza do rei da Babilônia, essa grande torre, e entra tudo nesses temas que a gente está aqui falando, a questão da religião que se engrandece. Veja só Jacó, sua mão direita sobre Efraim, que era o filho mais novo, porque não em Manassés. Por que ele inverte essa mão direita no filho mais novo? Porque o filho mais novo é a fé, é a graça, a lei, o filho maior. E a nossa salvação é baseado na fé. Então, o menor, né, ele vai se tornar o maior. Então, se a gente quer ser o maior, a gente tem que se tornar o menor, deixar Deus crescer em nós. Então, Deus, pela sua mão direita, tira o povo do Egito. Todo esse tema, né, muita coisa sobre isso. E a mão de Moisés com o cajado ali e o mar vermelho se abre. Então, muito mais do que as nossas bênçãos para esse mundo, que também, que se aplique, mas realmente é a fé verdadeira entrando no coração do homem, abrindo todos os caminhos para Deus entrar e passar e trazer sua salvação. Então a mão direita, veja só, a fé é a justiça de Deus que traz graça, salvação. Mas se a nossa mão direita for a força, a nossa justiça própria, todo o tema do Novo Testamento, o Sermão da Montanha, vão ver o que? Os julgamentos de Deus vindo pelo lado esquerdo, pelo norte, onde vinham os julgamentos. Então, direita, esquerda, sul e norte, a força e justiça de Deus versus a nossa própria força. Então, mais versos aqui para estabelecer esses conceitos. Salmo 45, 4. Teu esplendor cavalga, só, cavalos, a força dos cavalos. Então, a gente vai trazendo aqui o alicerce para tudo que a gente está mostrando aqui, que são base para o Novo Testamento, e entender livros, inclusive difíceis, como Daniel e Apocalipse, senão a gente realmente não entende. E é o objetivo aqui da gente chegar neles, né? Já chegamos, já falamos, mas mais ainda, muito mais para se falar. Por causa da verdade, da mansidão e da justiça, veja só, da tua destra, veja só, sempre, muitas vezes a destra ligada à justiça, porque é a força de Deus, verso do homem. Salmo 48, 10, teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor, até aos fins da terra. Tua mão direita está cheia de justiça. Olha só, os fins da terra, onde Deus nos busca pela sua mão direita, né? E muitas vezes, mesmo dentro da religião, a gente está nos nossos próprios caminhos, né? Nessa questão da árvore do conhecimento, do nosso conhecimento do bem e do mal, e queremos ser como Deus e não deixar Deus reinar. O Êxodo, a saída do Egito, a mão forte de Deus, a gente passa aqui até bem por cima, mas é um tema grandioso. Quantos versos ali em Êxodo 14? Êxodo 14, 8, filhos de Israel saíram com a alta mão de Deus. Então tem a mão de Deus e de Moisés, como falei. Ali em Êxodo 14, versos 8, 16, 21, 22, 26, 27, 29, 30, falando de mão, que realmente é a mão de Deus. Isaías 30, invasão da Assíria, norte, Israel confia no Egito, sul. Então, o livro de Isaías ali, o comecinho, onde o cativeiro ia chegar para Israel, as tribos ali do norte.
e Judá escaparia por um tempo até a Babilônia vir depois. Então Isaías é grandioso, fala muito dos 4 pontos cardeais, aqui a gente não está nem tocando muito, fala muito do leste também, a vinda do Messias, toda a questão da luz. Então é muito profundo o livro de Isaías, a gente só coloca alguns versos aqui, capítulo 30 fala muito desse tema aqui, do lado direito e da força do homem versus Deus. Isaías 32, 30 no verso 2. Descem ao Egito sem meu conselho para se fortificarem. Veja só, o Egito ao sul, fortificar com a força de Faraó. Confiarem na sombra do Egito. No verso 3 do capítulo 30, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha e a confiança na sombra do Egito em confusão. No verso 7, capítulo 30 de Isaías, porque o Egito os ajudará em vão e para nenhum fim. O estar inquieto será a sua força. Veja só, toda ligação de força com o Egito. Isaías 30, no verso 21, e teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Veja só, nem para o sul, nem para o norte. Isaías 31, continua o mesmo tema. Ai dos que descem ao Egito, ao sul, buscar socorro. Estribam em cavalos, são poderosíssimos, não buscam o Senhor. Hoje a igreja mesmo, por que eu estou trazendo isso? A gente vai ver no livro de Mateus, vai ver depois em outros estudos. A igreja confia em coisas, mesmo falando pela boca que confia em Jesus, a confiança muitas vezes está em outras coisas. Não se aprofunda na palavra de Deus, não entende o que o Espírito Santo tem para esse tempo. A vinda de Cristo aqui, a igreja perdida em coisas. Então a igreja hoje está ali trazendo grandes multidões, tem o plano de Deus, a soberania de Deus nisso, a gente não vai combater, mas realmente Deus vai trazendo um povo pequeno que vai reinar com isso. Basicamente essa é a história. Enquanto a igreja fica gastando ali, gastando muito em aparelhos de som, focando em louvor, em coisas do tipo, que eu não estou dizendo que é errado, mas a palavra de Deus está deixando muito a desejar dentro da igreja. Isaías 31, verso 1, eu já falei aqui, a força que vem do Egito, não de Deus. Isaías 41, 10, não temas porque eu sou contigo, sou teu Deus, te fortaleço, te sustento com a destra, lado direito, a mão direita da minha justiça. Então, eu espero que isso esteja já solidificando aqui. Como falei, não estou trazendo, é claro, todos os versos bíblicos e passagens, mas são temas bíblicos que a gente vai ver. E a gente vai ver aqui a história desde Jacó e José. Coloco aqui. História de Jacó e José, ali que foram para o Egito. O sul, mão direita, que significa a força de Deus. Ali já a Bíblia mostrando, e Isaías, como a gente leu, a confiança no Egito, sua direita, quando é a nossa própria força. E Mateus 5 ali, todo o livro de Mateus fala muito disso, a questão de grandeza e ser pequeno, porque as beatitudes, o Sermão da Montanha fala muito sobre isso. A gente confiar no Senhor, vai vir tribulações, vai vir o fogo realmente de perseguições, inclusive da igreja mesmo, do povo de Deus. Esses é o que perseguem mesmo a verdade. E a gente tem que saber levar na nossa face, e assim Deus vai também nos corrigindo. Então, veio o cativeiro da Síria, que é o norte, o lado esquerdo, ali nos tempos de Isaías, e nos tempos de Daniel, Jeremias, Ezequiel, a gente vê cativeiro da Babilônia, que vinha pelo norte ali, lado esquerdo. E tudo isso símbolo, veja só, muito importante, profético da igreja no Novo Testamento. São temas, então, que a gente vê Jesus falando, os apóstolos falando, Paulo fala muito disso, o livro do Apocalipse, sem isso a gente não entende, quando Deus vem trazendo suas trombetas, seus julgamentos, suas taças, para que a gente possa ser corrigido por ele e não seja mais pela nossa própria força, aquelas bestas poderosas, mas que seja pela mão direita do Senhor, de Deus, Criador. Então é toda essa ligação com o lado espiritual. Se a gente não entender isso, a gente vai deixar
continuar deixando o homem velho tomar conta. Entender a Bíblia é pelo Espírito. Veja só todo o resumo aqui, a força e os gigantes da Bíblia. A salvação pela fé em Cristo. Do lado direito é através da força que Deus trabalha no nosso interior. Veja só, a igreja que foca muito em coisas exteriores que tem o seu valor, é verdade. Eu quero ser um bom pai, quero ser uma boa mãe para as mulheres, quero ser um bom filho, quero ser um bom cristão, eu quero ajudar quem necessita, é verdade. Mas tudo isso, se a gente não tiver amor, tudo isso não, se Deus não estiver trabalhando em nós e ajudar primeiro, né? E ter Deus realmente vivendo em nós, Cristo realmente crescendo dentro de nós, a gente pode ter o melhor relacionamento com as pessoas de fora, melhor espelho, mas se Cristo mesmo dentro de nós não estiver fortalecido, tudo é em vão. E esses temas todos, eu falei na carta dos Filipenses, no estudo anterior, a questão de Paulo que deixou tudo, toda a força de Paulo, sendo um da tribo de Benjamim, fariseu, ele falou tudo para ele se tornou nada. Para quê? Para conhecer os mistérios de Deus. Deus se engrandeceu nele, ele estava preso ali. Veja só, é o buraco mais fundo, mas na verdade, visivelmente, porque Paulo estava ali no auge do lado espiritual, inclusive pronto para dar sua vida pela obra de Deus verdadeira. A questão da grande Babilônia, a torre alta, a questão de grandes multidões no Novo Testamento seguindo Jesus, o Saulo, o grande Saulo, fariseu, ali com cartas para prender a igreja, versus o pequeno Paulo, que foi engrandecido por Deus. A questão, basicamente, da carne, da religião versus o espírito, ou, de outra forma, a lei, que você pode ver pelo homem velho versus a graça, o homem novo, que tem ligação com a primogenitura também. Só Jacó e Esaú, Davi, pequenininho, os irmãos, Davi vindo na cidade pequena, Belém, enfrentando ali o gigante Golias. Enfim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a elevação que vem, elevação, mas que traz a queda, Torre Alta, Babilônia, a grande Babilônia aqui que eu falo, mais até do Apocalipse. Importante entender nos nossos dias o aspecto da religião. A igreja culpa muito uma pessoa supostamente que vai vir, não entende realmente que elevação é essa, que pessoa, entre aspas, é essa que se situa no templo de Deus. E o homem velho tomando conta e a igreja não percebe essas coisas. Não está realmente no espírito. Egito, a força do Egito, do faraó grandioso, Nabucodonosor, rei da Babilônia, tudo isso, Então, o Egito, lá dos tempos de Jacó, José, sul, e o cativeiro da Babilônia, norte, veja só. Israel completamente tomada essa história, mas que volta para o mesmo local onde Abraão saiu. Infelizmente, mas para poucos Deus está chamando realmente para o grandioso. Gigantes, na Terra Prometida, tem a questão de Davi e Golias também. Que gigantes são esses? A gente está falando aqui, o livro de Mateus fala sobre isso, o Novo Testamento todo. Deixar tudo, ser pequeno como Abraão, toda a história do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Mateus ser o menor, para que Deus se engrandeça. Mateus, inclusive, o publicano, coletor de taxa, o menor no reino. E Deus, Jesus, o engrandeceu. Religião versus o espírito, Apocalipse, as bestas. Então, esses temas que a Bíblia vai levando, as bestas, animais que não têm a sabedoria, como 1 Coríntios 1 e 2, capítulos 1 e 2 de 1 Coríntios mostram o que é sabedoria de entender as coisas profundas de Deus, Cristo desde o Antigo Testamento e a obra de Cristo mais do que Cristo até, não só a Cristo, é isso que eu quero dizer, muito mais do que ver Cristo, mas ver a obra dele em nós desde o Antigo Testamento. E isso tudo ligado ao que a fé, Romanos 4 aqui,
justiça imputada ao lado direito de Deus, o trabalho de Deus, que é o 7, né, trazendo descanso para nós, que não é um descanso onde a gente não faz nada, onde as obras do Criador vão sendo elevadas em nossas vidas, versus as nossas próprias obras que têm que ser deixadas de lado, realmente é o 6 versus 7. Se a gente não entende isso, a gente não vai entender o 666 e todo o contexto ali do Apocalipse 13 e as trombetas tocando, Deus chamando e tentando nos reduzir, nos numerar, né, trazer a grandeza para ser diminuída, é o que eu já mostro ali nos estudos do Apocalipse. A gente vai se aprofundar ainda mais em detalhes ligados a isso. E o último slide aqui, né, desse tema, que é um tema lindíssimo e grandioso. Eu só estou tocando apenas aqui na ponta do iceberg de um tema grandioso. Inclusive estou focando mais no lado sul, a direita e a esquerda, simulando aqui que uma pessoa, vamos supor, de frente, se estivesse aqui de frente com a sua mão direita, seria o sul, a mão esquerda o norte, o oeste atrás, né? A gente não está em 3D aqui, o oeste seria a parte de trás, e na frente aqui o leste. Então tem muito significado tudo isso, a gente está nem focando aqui no oeste e no leste. O leste é um significado, um tema lindíssimo, né? Livros como Isaías, por exemplo, né, que fala muito sobre isso. Mas aqui o foco até mais no sul e no norte, para a gente ir no Novo Testamento, o livro de Mateus, etc. O livro de Daniel, né? A força do Nabucodonosor, né? Tudo dele é o meu reino, é isso, é aquilo. E as coisas escondidas ligadas ao norte, né? Safon aqui, o norte. Daniel 11, rei do sul e rei do norte. Então essas são as palavras aqui que aparecem. No sul, essa palavra Negev, e a palavra norte, ali Daniel 11, é essa de Safon. Então, qual a ligação, né? Na verdade, no sul, essa palavra tem ligação ao lado seco, né? Até a localidade ali, Negev, né? O deserto ali. Então, a questão da abominação que causa desolação também, que é um tema de Daniel e Mateus. Por quê? A gente vê até em Mateus, no grego, Mateus 23, 38, Mateus 24, 15, 26, a ligação dessa palavra desolação com a palavra deserto. Então, realmente, desolação vem, que é o tema ali em Mateus 23, 24, então, o tema de Mateus, vem quando o homem se engrandece. Né? Ali eram os fariseus, a gente vê em Mateus 23. E a consequência é o julgamento, né? Ligação com o norte, o julgamento de Deus vindo, né? Quando o homem se engrandece. Essa palavra Negev tem ligação, ou significa sul, também significa seco. Essa palavra também norte aqui, Tsafon, tem Daniel 11, significa algo escondido, escuro. As coisas escuras tem um lado bom e tem um lado ruim, muitas dessas coisas tem um lado bom e o ruim. O deserto é um lado bom onde a gente tem que deixar tudo nosso, né? O deserto é um local onde não existe nada ali, nem água. Então é a dependência total do Senhor. É a dependência total do Senhor. Por que que o inimigo tentou Jesus no deserto? E assim também o povo de Israel no deserto. Porque é o local de dependência. Mas se a gente ficar querendo converter, né, pedra em pão, em coisas desse mundo, em se elevar e ir para a alta torre, e a outra tentação ali foi de oferecer, né, as coisas desse mundo, que está mais, a questão de mundo está muito entrelaçado com a questão de religião também, né, se engrandecer e ter poder, que acontece até dentro do meio religioso também. E não é bem o tema de Daniel 11 aqui, né, mas é um tema que eu pretendo voltar ao livro de Daniel, inclusive Daniel 11. Então, Teimã, essa outra palavra que significa sul, veja só, não é apenas uma palavra, é bem rico no hebraico. Essa palavra Teimã, por exemplo, sul, está ligado à mão direita, né? Yamin, que a gente viu anteriormente. Não é a palavra em Daniel 11 ali, mas fica toda essa ligação com tudo. Daniel foca em Daniel 11 na questão da desolação que é trazida pela nossa própria força. E tem a palavra Daron também, que significa sul. Né? E aqui norte, já falei de Safon, tem ligado a escuro, escondido. Jesus usa muito isso
E a palavra esquerda aqui, na verdade, essa semor, né, tem ligação com o norte, a palavra esquerda. Essa palavra mesaré também significa, está ligado a espalhar. Só aparece uma vez, se não me engano, na Bíblia. E a gente tem o oeste, a parte de trás, onde ficava o mar, né? Tanto é que essa palavra mar pode significar oeste também. E essa palavra marav, né, oeste, que é o local do pôr do sol, está ligado ao pôr do sol. Tem ligação a algo sombrio, né, porque é o pôr do sol onde está ali se escurecendo. Mas tudo isso faz parte de uma coisa boa também, veja só, tem um lado ruim, a escuridão e tal, sombra, mas é onde Deus trabalha em nós também. Ligado à noite, né, Erav? Por isso a ligação com a noitinha ali. Na verdade, o entardecer ali. Vai chegando a noite. A palavra noite é Laila, não é essa aqui. Então, Erev é a noitinha. E no leste é um tema lindíssimo, né? Kedem, aparece no livro de Isaías, e variações dessas palavras. Inclusive, algumas dessas palavras têm variações, né? Leste, né, passado, frente nisso. Então, Isaías usa muito disso, porque Isaías vê a história de Jacó, né, no passado, ele vai vendo a luz para o futuro, é lindíssimo, ele vê toda a história de Israel, é um livro que está muito ligado ao Apocalipse, então é profundo demais a Bíblia, profeticamente. Essa palavra aqui, Mizrach, algo assim, né, leste, local do sol nascente, né, onde o sol nascia, a luz vindo, a nossa frente, onde a gente pode ver o passado, né, toda a saída do Éden, a gente vê o passado e a gente estabelece o futuro através da palavra de Deus, da revelação de Deus. Então a gente fica por aqui e vai voltar nesses temas. É muito importante essa base para a gente poder entender, inclusive, o Novo Testamento e a própria Bíblia. Se a gente não entender isso, realmente a gente não vai ter o entendimento profético que Deus quer, a fé não vai brotar no nosso coração e vai ser o resultado o quê? O que a gente vê nas religiões e no cristianismo em grande escala mesmo. É a força própria, é focando em coisas do homem, coisas desse mundo que tem o seu valor também, mas infelizmente as coisas espirituais sendo deixadas de lado, não entendendo, né, todo o significado profético da palavra de Deus que traz a fé e a força de Deus nesses dias tão difíceis que a gente vive. Fique com Deus, voltamos em breve.